Maitê, olá, professor Hernani, meu nome é Thais Galvão. Então, para a atividade 2, eu escolhi a análise de aprendizagem como tema, um dos temas que o professor Hernani sugeriu, né? E eu vou falar aqui com vocês na telinha, mas de vez em quando eu vou olhar para o lado, porque eu fiz um roteirinho. Tem algumas coisas que eu realmente vou precisar ler para poder explicar para vocês. Então, o artigo que eu escolhi chama-se Mapeamento Automático de Perfis de Estudantes em Métricas de Software para Análise de Aprendizagem de Programação. Ele foi desenvolvido em parceria com 3 institutos, 3 IFES do Espírito Santo. No total, são 6 alunos que fazem parte dessa pesquisa, sendo que eu acredito que uma das alunas principais é a Márcia Gonçalves de Oliveira, que ela é do Instituto Federal do Espírito Santo, né, da unidade CEFOR. Aí depois a gente também tem o Adler Neves, a Ellen Medeiros, a Mônica Lopes, que também é do IFE do Espírito Santo, do campus Serra. E da Universidade Federal do Espírito Santo, a gente tem o Leonardo Heblin e o Elias Oliveira. Esse trabalho ele é uma continuação do primeiro trabalho da Márcia, que já tratava sobre análise de aprendizagem. Então, eles aprimoraram esse primeiro trabalho da Márcia e aí outras pessoas vieram fazer junto com ela essa segunda parte. Então, o que consiste, né, o trabalho? O trabalho, eles criaram um código que eles chamam aqui de PC Código 2, né, que é um sistema de mapeamento automático de perfis de estudantes em métricas de software para análise de aprendizagem de programação. Então, eles montaram uma turma, né, com aproximadamente 30 alunos, isso já falando da metodologia, né, com 30 alunos, e eles submeteram esses alunos a uma avaliação diagnóstica sobre a linguagem de programação, que se chama C, né, a linguagem C. Esses alunos eles tiveram que desenvolver um aplicativo em linguagem C, de modo que eles usassem algumas especificações que os professores colocaram e a gente já vai falar mais sobre elas lá na metodologia. Como pergunta do trabalho, né, a pergunta de pesquisa, eu identifiquei no artigo que a pergunta de pesquisa foi o seguinte: em vez de aplicar testes padronizados, acatar a avaliação subjetiva de professores ou buscar na verbalização de estudantes possíveis indicadores de aprendizagem, não seria mais viável uma avaliação a partir da análise dos códigos de programação sobre diferentes métricas para inferir dificuldades, habilidades e competências em programação? Então, foi a partir dessa pergunta que se estabelece os objetivos dessa pesquisa, né? E o objetivo dessa pesquisa foi analisar a aprendizagem de programação a partir da leitura dos códigos-fontes dos exercícios feitos pelos alunos. Com isso, eles conseguiriam reconhecer as dificuldades de aprendizagem, as habilidades de cada um dos alunos e a competência em programação, especificamente a programação da linguagem C. Então, como eu disse para vocês anteriormente, como procedimento metodológico, durante o curso de linguagem C, foi aplicado um exercício diagnóstico, né, que já havia sido aplicado na versão anterior do projeto pela própria Márcia Oliveira. Essa versão anterior, ela aconteceu em 2015. O artigo que a gente está estudando foi escrito em 2017. E a pesquisa, essa nova pesquisa foi feita também no ano de 2017, né, 2016, 2017. Então, o experimento ele foi realizado com 30 alunos que submeteram os seus exercícios de programação em linguagem C por meio do ambiente virtual que a gente conhece como Moodle, né? Então, cada um desenvolveu os exercícios e subiram no Moodle. O exercício tinha algumas regras, né? Então, o professor que aplicou o exercício
criou alguns critérios de avaliação. Então, o principal critério para esse exercício aqui foi o uso das expressões lógicas. Então, foi isso que o código escrito pela equipe avaliou. Como esses alunos usavam as expressões lógicas aprendidas em sala de aula. Esse uso das expressões lógicas, eles passaram por 3 parâmetros. Se eles usaram mais linhas de código que o necessário, menos linhas, né? E se eles escreveram códigos muito longos. Por quê? A solução desse exercício não precisava ter mais do que 3 operadores lógicos, né? 3 expressões lógicas, e dava para ser resolvido com poucas linhas de código. Então, tendo essa informação como parâmetro, os professores avaliaram, né, o quanto que aquele aluno desenvolveu corretamente, se o código foi plagiado de algum outro código, ou se ele utilizou as expressões lógicas de modo equivocado. Se ele tivesse feito isso, ele gerou um código muito longo ou usou mais de 3 expressões lógicas, que era o suficiente. Então, esse foi o parâmetro de comparação de dados, né? Como resultado disso, antes disso, ainda como metodologia, então os alunos submeteram os seus testes, isto foi recolhido pelos professores, tá? E o professor em questão gerou um panorama de informações conforme o código que eles estavam escrevendo. Então, eles usaram mapas térmicos, aonde você podia medir em 2 cores, azul e vermelho, para medir se o aluno sabia ou não aplicar os numeradores lógicos, né, as expressões lógicas. Então, no caso do aluno ter aplicado de maneira equivocada, o nome do aluno ou a sequência do aluno ficava em vermelho. E se ele aplicasse de modo correto, ficava em azul. E se ele fizesse isso num nível intermediário, então os quadradinhos que iriam aparecendo assim no resultado térmico, né, do código, eles não eram nem azul totalmente e nem vermelho totalmente. E em cima disso foi criada uma variação, uma porcentagem que dava esse resultado. Se fosse achado caso de plágio no trabalho dos alunos, essa métrica também aparecia uma outra linha que dizia para os professores, para o professor que estava corrigindo, né, através de valores numéricos, então, sendo 0, o aluno não tinha plagiado, e sendo 1, o aluno tinha plagiado 100%. Então, o software dava uma variação de 0 a 100%, que dizia o quanto que o aluno plagiou os códigos ou não. Então, depois que os 30 alunos submeteram, os professores recolheram esses códigos, fizeram o computador ler essa programação. Então, aquela programação que funcionou 100% foi classificadinha lá como azul, a que não funcionou tão bem foi classificada intermediária, então ficou um azul avermelhado assim, e aquela que não funcionou nada ficou totalmente vermelho. Nos resultados, o que apareceu? O software criado por essa equipe, que é o PC2, né, código PC2, deixa eu só ver aqui na minha colinha o nome do... Isso, PC Código 2, dos 30 alunos que participaram, a gente teve 2 alunos que tiraram menos do que 2, ou seja, entre 0 e 2. Aí a gente teve um aluno plagiou, e todos os outros alunos conseguiram, dentro das suas dificuldades, desenvolver o exercício, e os computadores conseguiram ler e conseguiram executar o código posteriormente. Então, como resultado, o que a gente teve? O código PC2 ele se apresenta como uma ferramenta de avaliação diagnóstica eficaz, porque ele conseguiu perceber quem errou, quem acertou, as variações e quem fez o plágio, né? E ele serve como instrumento para os professores trabalharem melhor
essas questões. Então, dos alunos que ficaram no nível intermediário, o software ainda conseguia classificar quais foram as principais dificuldades que o software teve, que o aluno teve, desculpa. Então, por exemplo, se o aluno usou expressões demais, o software identificou isso e classificou esses alunos para os professores. A partir dessa informação, o professor consegue montar uma estratégia adequada de acordo com a necessidade de cada um dos alunos, né? Os alunos que acertaram 100% comprova que a didática e o procedimento que o professor aplicou em sala de aula funcionou. E dos alunos que não acertaram nada, o software também consegue dizer aonde foi os principais momentos de erro, então o que eles erraram, se é um erro de lógica, se é um erro de uso das expressões, né, lógicas. Então ele também consegue dizer para o professor aonde é que o professor tem que trabalhar novamente com esse aluno. Então o resultado foi positivo, o software apresentou as indicações, né? E nesse sentido aqui, o software então patrocina e favorece a aprendizagem da linguagem C. Foi muito legal fazer esse trabalho e esse projeto, porque deu assim para entender bem certinho como a learning, a análise de aprendizagem, né, como a gente pode usar outros dados ou